Bom dia, pessoal! Vamos então para a nossa videoaula, última videoaula sobre a cultura do cajueiro. Acompanhe. Então, depois que você já tem o porta-enxerto pronto, o cavalo, e agora os propágulos, você vai fazer enxertia, engafagem lateral, fenda lateral. Então, como é que vocês vão fazer? Vão pegar, cortar o corte da parte aérea do porta-enxerto, deixando 4 folhas. Então, tá aqui o porta-enxerto, com mais ou menos 45 a 75 dias, vocês tiram, cortam aqui, né? E deixam apenas 4 folhinhas, tá? Em cima. E aí, vocês vão abrir a fenda lateral, como tá mostrando aqui nesse canivete, que é um corte oblíquo de aproximadamente 2,5 centímetros de cima para baixo, na altura de 6 centímetros do colo da mudinha, tá? Então, aqui faz mais ou menos nessa altura esse corte. Agora, vamos falar sobre o preparo do garfo, né? Do propágulo lá que a gente pegou na planta matriz. O corte tem que ser da base em forma bisel duplo, que é mais ou menos 2,5 centímetros, e o comprimento final de 8 a 10 centímetros. Então, você tem que cortar em bisel, desse jeitinho aqui, para poder colocar no porta-enxerto. E o diâmetro do porta-enxerto e do garfo devem ser semelhantes, para que não haja nenhum problema na hora de fazer a junção, né, desses tecidos. Nessa figura, a gente pode observar a junção do garfo, que é do propágulo que a gente pegou, num porta-enxerto, né, que veio da semente. Então, o que é que a gente faz aqui? Fixa com a fita plástica, vocês fizeram aquele corte, colocaram o propágulo aqui no porta-enxerto, e aí vocês pegaram uma fitazinha plástica e passaram. Tá vendo? Passaram essa fita plástica aqui e aí fez a enxertia. Depois que vocês fizeram colocar essa fita plástica, vocês vão passar um saquinho plástico dentro do garfo. Vocês vão cobrir com um saquinho plástico, como se fosse um saquinho de din-din, para evitar a contaminação e ressecamento do garfo. Como tá nessa figura aqui, ó. Então, tá aqui, passou um saquinho plástico como se fosse uma fita mesmo, né? E aí, juntou esses dois tecidos e colocou, cobriu por cima para evitar a contaminação. Lembrar, gente, de manter as mudas em viveiro, com um sombrite de 50%, um sombreamento, não deixar pleno sol, porque senão não vai dar certo, tá? A enxertia, ela tem que estar aclimatada aqui com esse sombrite para que ela cresça e cicatrize bem. Depois, pessoal, vocês vão retirar os saquinhos e cortar a parte aérea do porta-enxerto, e o surgimento das folhinhas no garfo vai estar com 25, mais ou menos, a 30 dias, tá? Com essas folhinhas aqui. E a expansão das folhas no garfo é mais ou menos entre 40 a 50 dias, que elas vão ficar abertas. Levar as mudas para cultivar a pleno sol, como mostra nessa figura aqui, e depois de um tempo vocês vão poder levar para o campo. As mudas, elas vão estar aptas para o plantio no campo entre 60 a 90 dias, tá? 60 a 90 dias, mais ou menos. E as plantas, elas vão ter que estar, né? A muda vai ter que estar com 20 centímetros, mais ou menos, de altura, e 6 folhas completamente desenvolvidas, tá? Como tá mostrando aqui nessas figuras. Já a borbulha de placa, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas é a obtenção do enxerto propágulo por meio de borbulha, gema, que é essa geminha pequenininha, né? No propágulo tem várias gemas, não sei se vocês perceberam, do cajueiro. E aí, vocês vão pegar essas gemas e vão colocar no porta-enxerto. Então, as gemas têm que ser placas de entre 1,5 a 2 centímetros. É um procedimento mais difícil, mais trabalhoso, mas em compensação, em um propágulo você pode pegar várias gemas, né? E aí, vocês têm que pegar essas gemas obtidas de ramos reprodutivos em florescimento, que é diferente dos garfos, né? Então, tem que estar em florescimento. A gente, então, já aprendeu sobre o plantio dessas mudas, como é que faz a enxertia, as mudas. Vamos falar agora da irrigação, como é que a gente irriga o cajueiro. Pode ser por microaspersão ou gotejamento, que são irrigações localizadas. A irrigação localizada é o método mais adaptativo no cultivo do cajueiro anão,
tendo em vista a economia de água, energia e mão de obra, e também a aplicação de fertilizantes via água de irrigação, que é chamada de fertirrigação. E também a redução da incidência de doenças de plantas daninhas, tá? E de plantas daninhas, lógico. Em solos arenosos, o sistema de irrigação por microaspersão são os mais recomendados na irrigação do cajueiro, porque eles permitem que o solo fique úmido em um maior volume de solo em relação ao gotejamento, favorecendo assim uma melhor distribuição do sistema radicular. Por outro lado, o gotejamento ele tem a vantagem de não molhar os frutos que caem no solo, porque é ali diretamente no solo, né, que vai pingando, permitindo colheitas menos frequentes caso o principal produto explorado seja a castanha. Então, aqui nessa tabela, a gente pode observar a recomendação de irrigação do cajueiro em litros por planta por dia nas regiões produtoras do Ceará e Rio Grande do Norte, que não é muito diferente daqui do Piauí. Então, aqui, quando o pomar tiver 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, vai aumentando aqui a demanda, o volume de água, porque ela também vai crescendo, né? E isso aqui é o que é que vai utilizar litros plantas por dia, tá? Mais ou menos com evapotranspiração de referência média de 4,5 milímetros ao dia. Vocês vão ver mais essa parte aqui na irrigação. Nessa foto, a gente pode ver uma planta de cajueiro clone CCP76 com 2 anos de idade, as duas. Em plantio de sequeiro, aqui está em sequeiro, não tem água, então foi plantado na época chuvosa, à esquerda, e aqui irrigado por microaspersão à direita. Você vê, então, que é uma planta muito maior, mais vigorosa, provavelmente ela deve produzir muito mais do que uma planta de sequeiro. Então, na fase jovem, o cajueiro ele deve ser irrigado durante todo o período de seca, se não tiver realmente a irrigação, né? Favorecendo o abastecimento, o estabelecimento e o desenvolvimento vegetativo da cultura. Na fase adulta, o cajueiro ele pode ser irrigado apenas no período entre o início do florescimento e a colheita. Então, quando começar a dar aquela inflorescência, você já pode começar a irrigar, sem causar redução na produção e com significativa economia de água. Então, vocês não precisam estar irrigando todo dia, se vocês tiverem um sistema de irrigação. Em contraste com a irrigação durante todo o ano e o período de seca, tá? Então, aqui são plantas, realmente você vê a diferença se for irrigado. Quais são os principais tratos culturais do cajueiro? O cajueiro ele necessita de intervenção em seu crescimento já no primeiro ano após o plantio. Então, as plantas jovens, elas devem ser podadas de modo a formar uma copa compacta, com ampla superfície produtiva e livre de entrelaçamento. Geralmente, a poda ela ocorre em função do porte da planta, que pode ser anão ou comum, do hábito de crescimento da copa, da forma de condução dos pomares ou do tipo de colheita. Então, as principais podas recomendadas para a cultura do cajueiro são a desbrota, que é aqueles brotos que ficam debaixo, no caule do cajueiro, que você tem que arrancar, você tem que tirar, você tem que podar, né? Aí tem a poda de limpeza, a poda de formação e a poda de manutenção. O que é a desbrota, então? Vocês retiram essas brotações indesejáveis da planta, iniciando-se nas plantas jovens por meio da retirada de ramos oriundos do porta-enxerto. Porque no porta-enxerto fica querendo nascer ali uma folhinha, né? E aí vocês retiram. Não pode. Localizado na base da planta. Então, mais ou menos abaixo do ponto de enxertia, daquela cicatrizinha que tem. Nos anos posteriores, a desbrota normalmente é realizada após o período chuvoso, consistindo na eliminação das brotações surgidas na base do tronco da planta. Aí, pessoal, vocês retiram as panículas também. Tem que retirar as panículas no primeiro ano. Então, geralmente, com menos de 1 ano, 8 meses, o cajueiro não precoce ele já está com inflorescência, né? Com 6 meses já está com inflorescência. Então, vocês têm que retirar essa panícula para que venha uma boa produção. As plantas daninhas, elas devem fazer esse coroamento. Vocês não precisam sair arrancando ou colocar herbicida em toda a área, até porque não é plantado em toda a área, é um espaçamento grande. Vocês fazem só esse coroamento aqui ao redor da planta, tá? E o consórcio pode ser feito até os 3 anos, que é quando fecha mais, né?
a copa com a outra, das outras plantas. No Nordeste, tradicionalmente, as culturas mais utilizadas para a gente fazer o consórcio, vocês podem plantar feijão calpi, que são aquelas subsistências, né? Mandioca, macaxeira, com milho também, melancia, abóbora, maxixe e melão. Vocês podem fazer esse consórcio. Em relação às podas, tem a poda de formação, que é realizada nas plantas ainda jovens, aqui, né? Ela tem o objetivo de formar uma copa compacta, bem iluminada e arejada. Geralmente seleciona-se 3 a 4 ramos, deixa 3 a 4 ramos na planta para você ir fazendo a poda. 3 a 4 ramos laterais distribuídos em diferentes pontos, tanto na posição altura quanto ao lado, que é o ponto cardial da planta, para formar a copa. Recomenda-se um ramo por ponto cardial distribuídos em forma de espiral na planta. Então, fica tipo assim, ó, gente. Um ramo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Deixa só 4, vai tirando os outros. As podas de manutenção e limpeza são coincidentes, pois elas visam a eliminação de ramos indesejáveis. No cajueiro adulto, por exemplo, a poda de manutenção visa evitar os entrelaçamentos dos ramos das plantas vizinhas e o excesso de ramos no interior da copa. Já a poda de limpeza consiste em eliminar os ramos ladrões ou chupões, aqueles que são doentes, praguejados. Recomenda-se que a poda de manutenção seja realizada cerca de 1 mês após o fim da colheita dos frutos. Então, depois que vocês colheram, 1 mês depois, vocês têm que fazer essa poda de manutenção para que a planta ela produza mais na próxima vez na próxima safra, né? A poda drástica, que é aquela que fica sem folha mesmo, ou de rejuvenescimento, ela é caracterizada pelo encurtamento de todos os ramos e é realizada apenas nas plantas matrizes de cajueiro, para pegar aqueles propágulos, né? Essa poda também poderá ser realizada em pomares mais velhos, em que as plantas elas não são conduzidas de forma racional por longo período. Então, são essas podas aqui: formação, limpeza, manutenção e a drástica. Nesse vídeo é só para mostrar para vocês um estande de planta aqui, um pomar de cajueiro, vários hectares. Aqui tem uma planta falhada, por exemplo, é vista por um drone. Então, um pomar muito bonito, com plantas vigorosas, em plena produção, que vocês também podem ter, né? Já que vocês já estão tendo a formação de como é que faz a condução, o manejo da planta do cajueiro para produzir castanha e também o pedúnculo. Então, esse aqui é só para mostrar para vocês que aqui é no Rio Grande do Norte, uma fazenda no Rio Grande do Norte, para mostrar para vocês que o plantio do cajueiro ele funciona mesmo nesse nosso clima e ele é bem produtivo mesmo. Em relação às principais pragas e doenças, temos que falar do oídio, que é uma doença que está em praticamente todos os pomares de cajueiro. E aí, pessoal, tem esse sintoma comumente encontrado em formas maduras, em folhas maduras, que é acinzentado. A folha fica meio acinzentada, purpurolenta, nas duas faces. E o pedúnculo, ele fica desse jeito também, ó. Ele fica com perda de qualidade, meio rachado. Isso aqui é sintoma de oídio. Verificou-se, então, que a gente pode utilizar o enxofre como controle. Pode ser o enxofre elementar, que é aquele pozinho, que ele pode ser utilizado na agroecologia, né? No sistema orgânico, porque não tem toxidez. Ou vocês podem utilizar o cúmulus, fungicida cúmulus, que ele é registrado da Embrapa para o oídio. Você utiliza uma dose de 5 gramas do produto por litro de água e aplica. Ele tem uma baixa toxidez. Já a antracnose é causada pelo fungo Coletótrico glosporioides. Ele se caracteriza por lesões numerosas que podem ocorrer em ambas as faces das folhas, ramos, flores, frutos e pedúnculo. No início, os sintomas são manchas irregulares de coloração parda nas folhas novas. Depois fica avermelhada. Aqui também o sintoma de antracnose no pedúnculo do caju, caracterizado por lesão escura e rachada. Também é muito conhecido. Na verdade, não se aplica enxofre, tá? Para controlar a antracnose, é só mesmo o oídio. Outras doenças bem conhecidas é a podridão preta, que fica essa copa do cajueiro seca.
Já o mofo preto, que é bem característico, fica essas manchas pretas na folha. E a resinose, que fica esse caule aqui, soltando essa resina, e fica rachado também. Temos a mancha angular, em folha jovem do cajueiro, são os sintomas iniciais dessas manchinhas, que também é uma doença bem conhecida do cajueiro. E tem também a mancha de xantomonas, na nervura central, que é causada por uma bactéria. Então, um sintoma bem característico aqui das xantomonas. Em relação a pragas e insetos, a gente pode falar da traça da castanha, que ela deixa esse furinho aqui, bem característico na castanha, né? E tem também o ataque de pulgão na inflorescência e maturiz. Vocês veem de longe, né? Reconhecem de longe. E também a broca das pontas, que ocasiona essa murcha aqui do ramo, porque acaba tirando os nutrientes das plantas, né? Para a gente finalizar aqui as pragas, tem os danos de tripes da castanha e do pedúnculo. Então, fica mesmo com a baixa qualidade, aqui a produção diminui bastante. Aqui é um ataque generalizado de mosca branca, a parte inferior da folha. E aqui também o besouro vermelho, não sei se vocês estão enxergando, mas o besouro vermelho, ele ataca, se alimenta das folhas do cajueiro. A colheita, pessoal, indicadores de procedimento da colheita, do ponto de vista prático, os melhores indicadores do estágio ideal de colheita do pedúnculo são a coloração e a firmeza. A colheita ela é realizada quando o pedúnculo está completamente maduro e desenvolvido, ou seja, com o tamanho máximo, firme, com melhores características de sabor, aroma, cheiro e coloração característica do tipo do clone. Nessa fase, quando tocado manualmente, o pedúnculo ele desprende-se facilmente da planta, tá? Como vocês podem ver aqui nessas figuras aqui. Por esse motivo, os colhedores devem percorrer o pomar todos os dias durante a produção, porque sempre tem caju ali no ponto de colheita. Para que o caju seja colhido corretamente, deve ser feita uma leve torção, tá? Não puxar de uma vez não, da castanha, que soltará o pedúnculo do ramo. Caso o pedúnculo ofereça resistência para soltar, se é porque ainda não alcançou o ponto adequado para a colheita. Então, não se deve apertar o pedúnculo nem forçá-lo. Então, quando vocês forem tirar da planta, colher, tem que dar uma leve torção. Se sair fácil, é porque está no ponto de colheita. Na pós-colheita, devem ser retirados os pedúnculos que apresentarem doenças, deformações, defeitos ou ferimentos, formato ou cor não característica do clone, também um tamanho inadequado, pequenininho, verde ou demasiadamente maduros, tá? Os pedúnculos rejeitados devido a tamanho, defeito, formato e outras coisas, desde que não estejam verdes, o que inviabiliza o consumo humano, também não tem sinal de deterioração, pode ser destinado à industrialização para produzir cajuína, produzir suco, entre outros. A classificação ela é feita com base no número de cajus por bandeja, como vocês estão vendo aqui, variando normalmente de 4 a 9, tá? 4 a 9. Os tipos 4 e 5, esses dois primeiros aqui, que estão na bandeja, são os que alcançam os melhores preços, que são os mais bonitos, né? Que têm maior qualidade. Para os pedúnculos dos clones destinados à mesa, a preferência é que tenha uma película mais vermelha ou, no mínimo, alaranjada, por passar a sensação ao consumidor de ser um pouco mais doce, tá? A embalagem, no caso da embalagem, os cajus eles devem ser dispostos em bandejas de isopor, envolvidas com filme plástico flexível e autoaderente, de PVC. Essa medida também diminui os danos, né, por manuseio excessivo nos locais de comercialização, que a bandeja ela deve ter de 21 centímetros por 14 centímetros. Tem que ser colocar etiqueta, número de 3, devem ser acondicionados em caixa de papelão tipo peça única, sem tampa, que favoreçam um encaixe. Para a gente finalizar, tem a industrialização do caju. Aqui é um processo industrial do caju, que são obtidos vários produtos e subprodutos de grande aceitação no mercado interno para exportação. Então, da castanha, tem aqui, você pode pegar a casca e também o LCC, que esse LCC é aquele líquido que pode fazer subproduto como verniz, tinta, resina, pesticidas,
pode ser também utilizado como fonte de combustível, né? Já o pedúnculo, porque o caju tem a castanha e tem o pedúnculo. Já o pedúnculo, que é aquela parte carnosa, tem o suco, você pode fazer licor, bebida, ração animal e cajuína. E aí, gente, na castanha, como eu disse para vocês, tem a casca, né? E tem a amêndoa. Dessa amêndoa, vocês podem pegar ela crua ou frita, para utilizar como xerém farinha, ou creme óleo vegetal, e a película para fazer pigmentos alcaloides e resíduos. Então, é bem ampla essa cadeia produtiva aqui da industrialização do caju. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de caju. Aprendemos todo o sistema produtivo e eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos. Tchau!